não olhe para trás. Porque se você olha para trás, você deixa de viver o novo de Deus na sua vida. Não faça como o povo israelita, que ficou olhando para trás e esqueceram de ver o livramento que Deus estava trazendo, o novo de Deus, que era a terra prometida. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve, curte, comente, compartilhe para mais pessoas, e você vai estar ajudando o meu ministério e o ministério que Deus colocou no meu coração, que é partilhar a palavra dele. Ali em Êxodo 16, verso 3, o povo israelita disse: era melhor que a mão de Deus tivesse nos matado, porque agora nós estamos aqui com fome, não tenho o que comer. Ou seja, eles estavam pensando num alimento físico, num alimento carnal. Só que Deus estava trazendo um alimento novo para eles, um alimento espiritual, tirando eles da zona de conforto, porque aonde eles estavam não tinha como o Espírito Santo de Deus transformar a vida deles. Muitas das vezes nós estamos assim, como a esposa de Ló, que decidiu olhar para trás, reviver o momento que ela tinha ali em Sodoma, os prazeres carnais, e ela virou estátua. Muitas das vezes acontece conosco, quando nós decidimos ficar sempre olhando para o passado, nós ficamos aprisionados. O inimigo nos aprisiona, ele baixa a nossa frequência, joga dardos, joga seta para que nós venhamos murmurar, para que nós venhamos questionar o agir de Deus nas nossas vidas. Mas muitas das vezes Deus ele permitiu porque ele quer nos levar para o próximo nível. Deus queria levar o povo israelita para a terra prometida. E não é diferente conosco. Deus ele quer nos levar para a terra prometida também, que é a eternidade. E ele quer que nós comemos o melhor dessa terra. Mas para isso ele precisa nos forjar o nosso caráter. No caso, Deus precisou levar o povo israelita para o deserto para transformá-los, para tirar aquela mentalidade de escravidão, aquela mentalidade de idolatria, aquela glutonaria que eles tinham, aquela divisão, que era um contra o outro, um querendo ser melhor que o outro. Eles estavam presos na natureza adâmica, na natureza que o inimigo estabeleceu. Porque o mundo jaz do maligno e eles estavam vivendo muito no mundo natural. O mundo em que a antiga serpente estabeleceu ali na vida de Eva. Ele falou assim para Eva: Eva, se você comer deste fruto, você será como Deus. E o Espírito Santo estava me falando, veja bem, que na verdade Adão e Eva já eram como Deus, porque eles eram filhos de Deus. Mas Lúcifer queria que eles fossem como ele. Então, ao comerem o fruto, eles foram mortos. Então, o que o Espírito Santo me disse? Que a antiga serpente era um ser morto e queria trazer uma morte espiritual ali na vida de Adão e Eva, para eles viverem numa vida de pecado, numa vida carnal, não na vida espiritual. E Deus já estava caminhando o povo israelita para um renovo espiritual. Estavam falando para eles seguirem os mandamentos dele. Ali em Provérbios fala que quando nós seguimos o mandamento de Deus, gera vida. Mas quando nós seguimos mandamentos do maligno, que é a murmuração, que é a calúnia, que é a fofoca, a maledicência, que são os frutos da carne, isso tudo leva à morte. Mas Deus estava querendo limpar o interior deles, estabelecer ali uma nova mentalidade, transformar a mente deles para que eles entrassem na terra prometida. Mas eles insistiam em olhar para trás e falar, lá tinha alimento, sendo que Deus tinha um novo alimento. Deus mandou ali as codornizes para eles. E no caso é uma sombra de Cristo. Veja bem, lá em Êxodo 16, verso 15, fala o seguinte: este é o pão que o Senhor deu a vocês para comer. Ou seja, você não vê uma semelhança? É uma sombra de Cristo. Cristo, ele é o pão da vida. Cristo, ele é o alimento espiritual. Ele veio trazer esse alimento espiritual para que a nossa vida espiritual ela fosse ressuscitada, fosse transformada, para que a gente vivesse a verdadeira natureza, para que a nossa
verdadeira origem fosse reestabelecida, a sua imagem e semelhança. Mas para isso nós precisamos comer do pão, do alimento que é a palavra de Deus que traz essa transformação de espírito, traz essa renovação para que nós venhamos abrir mão da carne, dos alimentos carnais, dos alimentos em que nos leva à morte espiritual, para nós nos alimentarmos do alimento espiritual, para que ele venha derramar os frutos do Espírito, para que nós venhamos abrir mão de viver os frutos da carne. Aquele povo israelita estava vivendo os frutos da carne. Estavam praticando todo tipo de frutos carnais que entristeciam o Espírito de Deus. Eu vou ler alguns aqui para vocês. Que se encontra lá em Gálatas 21. Os frutos da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria. Eles tinham uma mentalidade de idolatria porque eles vieram do Egito, né? Feitiçaria, provavelmente tinha muitas práticas de feitiçaria ali no Egito. Inimizade, um contra o outro, um querendo ser melhor que o outro. Disputas, existia muitas disputas no coração deles. Ciúmes, veja bem. Divisão, seitas, tanto é que quando Moisés ele subiu lá para trazer as tábuas dos mandamentos, quando ele voltou, eles estavam ali fizeram né, uma imagem de escultura para eles idolatrarem, né? Então, bebedice, discórdia, ira, glutonaria, você percebe que, olha o que eles falaram. Era melhor que a mão de Deus tivesse nos matado, porque lá a gente tinha alimento. Isso é uma glutonaria. E inveja, são frutos da carne. Então, Deus ele queria transformar a mente deles, queria que eles seguissem o mandamento deles, de Deus, né? Porque o mandamento de Deus traz vida. E por isso que é uma sombra de Cristo. Jesus, ele é o pão da vida. Ele veio trazer esse novo alimento, ele veio transformar a nossa mentalidade, para que nós venhamos viver a mentalidade dele, que é uma mentalidade transformada, ou seja, viver pela mente do Espírito. Essa é a nossa verdadeira origem. Jesus ele veio estabelecer um reino espiritual. O maligno veio estabelecer um reino natural. Ou seja, o povo israelita, eles estavam presos ao natural. E Deus queria tirar isso deles. Deus queria tirar esse excesso para que eles fossem herdar a vida eterna. Não é diferente conosco, que nós hoje vivemos a graça. Hoje nós somos salvos pela graça. Não é por merecimento, ninguém merece. Mas pela graça de Deus, por enviar o seu Filho, hoje nós temos acesso. E ele veio estabelecer o reino espiritual. Porque nós não somos dessa terra. Essa terra é do mal. E o mal, ele faz de tudo para te aprisionar nos frutos da carne. Mas hoje eu venho te dizer que Jesus, ele veio reestabelecer ali o reino espiritual, que é viver através dos frutos do Espírito. Cristo, ele vivia através dos frutos do Espírito. Um dos exemplos é quando Judas veio trair ele falou: "Que eu traz, amigo?" Sabe por quê? Ele tinha domínio próprio. Domínio próprio é um dos frutos do Espírito. Ele tinha amor, tinha misericórdia, compaixão. Então, Jesus veio restabelecer isso. Para você pode parecer muitas das vezes estranho esse tipo de comportamento, amar os nossos inimigos, mas quando nós amamos o nosso inimigo, nós passamos a viver a vida de Cristo e nós não somos mais escravos, porque nós somos escravos a partir do momento que nós passamos a viver a nossa vontade, ou seja, a vontade da nossa carne, a vontade da antiga serpente, que ela enganou ali Adão e Eva para que vivesse através do mundo natural, mas Cristo veio restabelecer o reino espiritual, para que nós passássemos a viver a vida dele, não a nossa, porque quando nós vivemos a nossa vida, a nossa vontade, nós estamos sendo escravos. Compartilhe para mais 5 pessoas, assim você vai estar ajudando o meu ministério. Aqui nas redes sociais é o meu campo missionário, aonde eu posso levar a palavra para que mais vidas venham ser transformadas. Que o Senhor Jesus te abençoe abundantemente. Um abraço, fique com Deus.